Boa noite, irmãos, irmãs, sejam bem-vindos. Hoje eu acho que quem veio merecia um chocolate quente, né, de brinde, pela disposição e coragem de sair nesse frio, né, com chuva e tudo mais. Espero que Deus nos agracie com a sua palavra, nos ajudando a entender um pouquinho mais do que está escrito. Nós vamos abrir então na primeira carta aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. A fim de continuar aquela exposição que eu iniciei algumas aulas atrás, né? Falando sobre os dons espirituais, e especialmente com relação ao dom de língua, que é o dom que mais é objeto de estudo do apóstolo Paulo aqui nos capítulos 12, 13 e 14. Só relembrando então o que nós vimos naquele estudo anterior, nós estudamos que o dom dado no livro de Atos, no dia de Pentecostes, em Atos 2, era uma capacidade não aprendida, mas recebida diretamente de Deus, de falar uma língua que a pessoa nunca sabia falar, nunca soube falar. Ela simplesmente recebeu esse dom, quem estava lá no dia de Jerusalém, em Atos 2, falou a língua daqueles povos que também estavam lá presentes. Partos, medos, elamitas, os naturais da Mesopotâmia, do Ponto, da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, Cirene, todas aquelas nações que foram descritas no capítulo 2 de Atos e que falavam idiomas não judaicos, não falavam nem o aramaico, que era o idioma falado naqueles dias na Judéia, e muito menos o hebraico, que já era uma língua considerada santa, usada apenas para a leitura da própria Bíblia, era uma língua sagrada. Eles falaram as línguas dos povos. E, na verdade, Deus concedeu esse dom de que eles falassem as línguas dos povos estrangeiros para ser um sinal de que o Novo Testamento estava começando e o Antigo Testamento estava encerrando. Estava acabando o tempo de Deus lidar apenas com Israel, ou preferencialmente com Israel. E estava começando o tempo em que Deus abriria o leque da oferta do Evangelho para todas as outras nações da terra. Só para entender o sentido, a ordem através da qual Deus operava no Antigo Testamento e passou a operar no Novo Testamento, é só pensar assim: no Antigo Testamento Israel estava lá no centro do mundo, naqueles dias, não é? Ligando os 3 continentes, o que a gente chama hoje de Europa, Ásia e África. Pode ver que Israel fica bem no meio, no ponto de ligação entre os 3 continentes. Quer dizer, basicamente assim, se você quer passar de um para o outro, você precisa passar por Israel. Deus coloca Israel nesse ponto, no centro do mundo daqueles dias, do mundo conhecido. É óbvio que a América ainda não era um continente conhecido, e embora houvessem aqui as civilizações, como já a história descobriu. Mas o objetivo de Deus, ao colocar Israel lá no centro, é justamente que as nações tivessem um testemunho de Deus, mas um testemunho, digamos assim, centralizado. Como uma pessoa podia ser salva durante o período da aliança para frente de Moisés? Ela precisava ir até Israel. Ela tinha que ir até Israel. Ela não seria considerada uma filha da aliança, um membro do pacto, se não fosse até Israel. Se ela ficasse lá nos seus países, não, ela precisava vir até Israel. E se tornar aquilo que eles chamavam de um prosélito, um não-judeu, um não-israelita, mas que se circuncidava, que era uma espécie de batismo daqueles dias, se circuncidava e começava a obedecer integralmente à lei como se fosse um judeu.
Então eles tinham que fazer isso. E mais, continuar vindo regularmente para Israel para frequentar as festas, para frequentar os eventos, e especialmente, é claro, o dia da expiação, que era a festa central, né, a Páscoa, festa central de Israel. Então veja, Israel era uma espécie de força, que a gente chama, né, força atraindo as nações para o centro. As nações precisavam vir até Israel. E então, vindo até Israel, conheciam a verdade e se tornavam da aliança também. Israel só alcançou esse objetivo de Deus por um período curto, talvez de 40 a 60 anos. Durante os anos áureos, os anos dourados, a era de ouro de Davi e Salomão. Quando esses dois reis, Davi que começou e depois Salomão teve o declínio no final, mas no reinado desses dois reis, os povos vizinhos vinham até Israel para conhecer. A rainha de Sabá não veio até Jerusalém para conhecer a sabedoria de Salomão. Então, nesse período, Israel estava cumprindo sua missão, mais do que nunca. Foi a época em que melhor Israel cumpriu sua missão no Antigo Testamento, o reinado de Davi e Salomão, atraindo as nações. Mas em seguida o reino se dividiu, você lembra, né? O filho de Salomão, Roboão, com o outro lá, o Jeroboão, quebraram as tribos no meio, ficaram então 10 tribos lá para o norte, chamado a capital de Samaria, lá é o Israel agora, mas é um Israel estranho, e ao sul, Judá. E Judá passa, então, com a capital em Jerusalém, ser o remanescente fiel a Deus. Mas não dura muito tempo. Por quê? Porque os reis do norte são muito mais ímpios, mas os reis do sul têm também muitos ímpios, muitos reis ímpios. Então, vai descendo a ladeira, até que vem o exílio da nação do norte, em 722 a.C., quando Samaria cai diante da Assíria e então acabou Israel do norte. E cerca de 150 anos depois, Jerusalém cai também, não diante da Assíria, mas diante de quem conquistou a Assíria, que foi Babilônia. Nabucodonosor vem e destrói. Desde esse momento, Israel nunca mais foi aquela força centralizada atraindo as nações. Continuou testemunhando de outra maneira, se espalhando pelas nações, também Deus tinha um propósito com isso. Mas observe, quando no Pentecostes, esses judeus que nasceram daquele período de dispersão, quando Nabucodonosor levou os judeus para todas as nações do mundo, esses judeus que agora estão vindo para Israel, porque na mentalidade e no propósito de Deus, ainda é assim, tem que vir a Israel. Naquele dia em Pentecostes, Deus não mais fala em aramaico para que eles entendam, eles não têm que entender aramaico para poder compreender a palavra de Deus. Deus fala na língua deles. Então, aí está o segredo, o mistério do Pentecostes. O grande sinal, na verdade, foi esse, é dizer, olha, a partir de agora, Israel não é mais o centro do mundo atraindo as nações para cá. Os estrangeiros não precisam mais se tornarem prosélitos de Israel, se circuncidarem, começarem a obedecer os requisitos da lei judaica para serem salvos. Funciona de outra maneira agora. Israel, que agora é a igreja, o remanescente, vai às nações. Ide por todo o mundo. Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, aquela força que antes atraía as nações para o centro, que era Israel, agora empurra a igreja para as nações. E o dom de línguas tem o simbolismo máximo de mostrar como Deus ia possibilitar isso, fazendo com que essas nações pudessem ouvir o Evangelho não em aramaico, nem mesmo em hebraico, que não se falava mais, mas nas línguas deles, partos, medos, elamitas, etc. Então, o dom de línguas não faz sentido nenhum pensar que ele fosse um dom de língua estática,
porque então ele perde todo o significado teológico à luz do Novo Testamento. Tem que ser uma língua que um povo, que em algum lugar do mundo, fala. Aí nós fomos para 1 Coríntios, capítulo 12, e vimos Paulo dizendo que o dom de línguas é um dom que Deus concedeu à igreja, mas um dos dons, não o dom. Os coríntios pensavam que o dom de línguas era o principal, o maior, a grande evidência de que alguém era espiritual. Se alguém não falasse em outras línguas, não era considerado espiritual lá na igreja de Corinto, era considerado um crente de segunda categoria, vamos dizer assim. Então, se insistia muito no falar em outra língua. E é nesse ponto que Paulo vai dizer, não, as coisas não são assim. Deus deu muitos dons para a igreja. A uns constituiu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, segundo lugar profetas, terceiro lugar mestres, depois isso, depois aquilo, por último ele diz línguas. Então ele não só deixou bem claro que não existe isso de todo mundo falar língua, porque se todo mundo falasse em outra língua, a igreja não seria um corpo, ela seria um membro. Língua é um membro, é um dom. Se todo mundo falasse, perderia o corpo, o organismo não existiria. Então, a necessidade de muitos dons, primeiro, esse é o princípio que ele estabelece, e em segundo lugar, que o dom de línguas não é o mais importante. Ele coloca o dom de línguas na lista como último, o menos importante. Menos importante por quê? Porque o contexto mudou. Atos 2, veja, eu entendo que o dom de línguas é o mesmo, de Atos 2 para 1 Coríntios 12 e 14. O dom não mudou, o dom é o mesmo. O que mudou? O contexto. Atos 2 é um contexto missionário. Quem está lá visitando Israel naqueles dias são estrangeiros. É um contexto missionário. Corinto é uma cidade grega. Uma cidade grega que tem lá uma igreja. E essa igreja, suponha que nós somos aqui, essa igreja, nós somos aqui a igreja de Corinto, digamos. Essa igreja fala uma língua. Nos dias deles era o grego. Português, para nós hoje aqui. Nós falamos todos português. Qual a vantagem? Eu agora recebo o dom de falar em árabe. Árabe. Quer dizer, um dom extraordinário, excelente, espetacular. Aí eu venho aqui e começo a falar para vocês em árabe. Aí a questão é essa: qual a vantagem para vocês? Zero. Nenhuma. A menos que alguém aqui do grupo, então, recebesse o dom de interpretar o árabe. Essa língua que eu estou falando, que caberia muito melhor se eu falasse lá na Arábia, lá no Oriente Médio, mas estou falando aqui no Brasil, onde ninguém fala. Mas se um de vocês recebe o dom de interpretar árabe, se levanta e começa a traduzir para o português, então tem valor. Porque então vocês vão compreender. Mas a questão de Paulo é que esse esforço é dobrado. Ele diz, não faz muito sentido ter que ir para uma outra língua para daí voltar para a língua. Por isso que ele vai dizer que se fale pouco em línguas na igreja. Que se fale muito pouco, porque o proveito é muito pequeno em comparação com outros dons. Vejamos a partir do capítulo 13, então, porque um argumento que sempre é levantado quando se trata dessa questão do dom de línguas é que o que se falaria hoje, então, como uma vez que não tem como provar que sejam línguas estrangeiras, a gente não tem nenhuma evidência de alguém que fale uma língua estrangeira hoje, sem ter estudado, não fez física, não fez IASIG, não fez escola alemã, não fez nada disso, mas por um dom de Deus começou a falar numa língua dessas. A gente não tem evidência disso. Às vezes a gente ouve falar que um missionário lá na África, lá na Ásia, lá não sei aonde falou. Eu brinco um pouco isso porque são notícias muito distantes. É o irmão do primo, do vizinho, do cunhado do meu colega que contou que ouviu alguém falar isso. Não é palpável, não tem provas disso. De que de fato alguém... Eu não estou dizendo que é impossível. Nada é impossível para Deus.
Se Deus quiser dar esse dom para alguém lá na África, lá, ou aqui mesmo na Amazônia, para que fale a língua dos povos primitivos e assim os evangelize, Deus é Deus. Ele faz o que Ele quer, mas nós não temos evidências disso. Não evidências consideráveis disso. Nós temos boatos. Em cima de boatos não dá para formar conceitos. Por essa razão, eu entendo que o dom de línguas que se falava em Atos 2, que se falava em 1 Coríntios 12 e 14, cessou num período da história. Mas então o argumento que eu estava dizendo, que é usado muitas vezes, uma vez que se reconhece que o que se fala hoje nas igrejas carismáticas, de forma geral, inclusive presbiterianas, tem muita igreja presbiteriana que fala em línguas, você sabe. Tem muitas igrejas presbiterianas no Brasil que os membros falam em línguas, eu já conheci várias. Ok? Esse dom de línguas, então, se admite que não é o dom de línguas de nações, não são idiomas. Então, muitos acreditam que sejam de anjos, línguas de anjos. E o único texto na Bíblia que menciona a língua de anjos é justamente aqui. Então, nós temos que analisar o capítulo 13 de 1 Coríntios, quando ele diz assim, ainda no finzinho, né, do capítulo 12, quando ele falou, entretanto procurai, no verso 31 do 12, entretanto procurai com zelo os melhores dons. E ele fala, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. A pergunta que tem que ser feita a essa passagem, ao apóstolo Paulo que escreveu essa passagem, é o seguinte, Paulo, você está dizendo que alguém fala a língua dos anjos? Você está dizendo isso categoricamente? Olha, eu falo a língua dos anjos. Olha, os coríntios falam as línguas dos anjos. Ele está dizendo isso? Ou ele está usando de uma linguagem de suposição? Então, observe que a palavra, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, justamente é uma palavra de suposição. Ele não está dizendo categoricamente, sim, o dom que se fala é o dom de língua dos anjos. Mesmo que fosse, suponha que sim, uma parte dos dons, uma parte do dom de línguas concedido aos homens fosse dos anjos, suponha. Eu não sei que língua que os anjos falam. Sempre que eles falaram com os homens, falaram na língua dos homens. Mas suponha que os anjos falem entre si em algum tipo de linguagem. Muito bem. Suponha então que Deus de fato tivesse dado essa capacidade aos homens de falar as línguas dos anjos lá naquele tempo. Suponha. Muito bem. Mas cadê as dos homens? Porque ele diz, ainda que eu fale a língua dos homens primeiro e dos anjos. Então, argumentar que o que se fala hoje é a língua dos anjos, mas cadê a dos homens? Porque a dos homens eram faladas naqueles dias. Sim. Já vamos chegar lá. Vamos estudar essa passagem. Eu creio que deve sim, mas lembrando que o contexto mudou. Se nós entendermos que o contexto mudou, faz sentido. Já chegaremos lá. Veja bem, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos. Então, se fosse possível falar a língua dos anjos, mas também é necessário falar as línguas dos homens. Não se fala a língua dos homens hoje. O que se fala é essa língua estática, que muitos acreditam que seja a língua dos anjos. Mas e cadê a dos homens? Então, só a dos homens cessou e a dos anjos é que continua? Esse é a primeira objeção levantada à ideia de se falar a língua dos anjos hoje. Mas, na verdade, não faz nenhum sentido pensar que Paulo esteja dizendo que as pessoas falem a língua dos anjos. O que ele está usando é uma linguagem de exagero, de hipérbole. Ele está, para você entender a sequência, ele está pegando um dom que existe
e dizendo o seguinte: mesmo que esse dom aqui fosse elevado à categoria máxima, a um exagero, se eu pudesse ter esse dom que existe, mas se eu pudesse levar esse dom ao máximo, mas eu não tivesse amor, não valeria nada. O argumento dele não é se existe ou não os dons, é que sem o amor não vale nada. Só para você olhar a sequência, você vê que ele vai fazer isso com todos os dons que ele cita aqui nesses primeiros 3 versículos. Veja quantos dons ele cita. Línguas, né? Ainda que eu fale línguas dos homens e dos anjos, tal. Verso 2, ainda que eu tenha o dom de profetizar, então profecia, segundo dom, que ele cita aí. Ainda que eu tenha tamanha fé, ao ponto de transportar montes, o outro dom aí é o dom de fé. E no verso 3, distribua todos os meus bens entre os pobres, provavelmente seja aquele dom de misericórdia, aquele dom de socorro. Então ele citou 4 dons, línguas, profecia, citou também o dom de fé. Fé aqui não é fé salvadora, é aquela fé que opera milagres. E também o dom de misericórdia. Observe como ele vai pegar cada um desses dons aqui que existiam, eram dons concedidos às igrejas, e vai exagerar um por um. A um limite que não existe. E eu vou mostrar para você que não existe. Ninguém faz essa segunda metade. A primeira metade do dom existe, língua, profecia, fé, misericórdia. Mas a segunda parte é exagerada. Observe, ainda que eu fale as línguas dos homens, esse é o dom que existe. Onde está o exagero? E dos anjos. Quer dizer, mesmo que eu pudesse falar a língua dos anjos, não tivesse amor, seria como o bronze que soa, como o símbolo que retine, ou seja, batendo na parede sem fazer barulho, fazendo barulho, mas sem sentido. Verso 2, ainda que eu tenha o dom de profetizar. Sim, o dom de profetizar ele tinha. Era muito comum naqueles dias, o dom de profetizar. Mas a segunda parte. E conheça todos os mistérios e toda a ciência. Alguém tem isso? Alguém recebeu esse dom? De conhecer todos os mistérios e toda a ciência. Profecia é revelar mistérios. Alguns mistérios, não todos os mistérios, não toda a ciência, só quem tem isso é Deus. Se eu pudesse conhecer todos os mistérios, toda a ciência, eu sou Deus. Você percebeu como ele está exagerando o dom? Está dizendo, ainda que eu tenha o dom de profetizar. Não, tudo bem, isso as pessoas têm. E conheça todos os mistérios, toda a ciência. Aí ele exagerou, ninguém tem isso. Então, se eu posso entender dessa maneira esse dom, eu também posso entender dessa maneira o primeiro. Ainda que eu fale a língua dos homens. Sim, falo a língua dos homens. E até mesmo dos anjos. Exagero. Não é que as pessoas falam a língua dos anjos. Exagero. Ainda que eu tenha dom de profetizar. Sim, a igreja tem o dom de profetizar. E conheça todos os mistérios de toda a ciência. Ninguém tem isso. É um exagero. Para dizer, mesmo que eu tivesse isso tudo, se eu não tivesse amor, valeria nada. Olha como ele faz novamente isso com o próximo dom. Ainda que eu tenha tamanha fé. Fé, um dom que estava em atuação naqueles dias. Pedro olhou para o paralítico e disse, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou, levanta e anda. O sujeito pulou e andou. Paulo disse para o Elimas, né, que estava lá enganando, fica cego. O cara, ficou cego na hora. Provavelmente um milagre, um sinal associado a esse dom de fé. Agora, olha como ele vai exagerar. A ponto de transportar montes. Ninguém nunca fez isso. Alguém já transportou montes. Alguém já... o ditado daqueles dias era justamente hiperbólico. Quem tiver fé como um grão de mostarda, dirá esse monte, vai daqui, vai para lá, e ele irá. É óbvio que era um exagero para dizer que a fé, mesmo pequena, podia realizar grandes coisas. Mas literalmente transportar montes, nem o próprio Jesus fez isso. Não porque não pudesse, ele é todo poderoso. Mas nenhum dos apóstolos fez isso. Ninguém jamais fez isso. Então observe como todos esses dons aqui estão sendo exagerados. Língua dos homens e dos anjos. Dom de profecia, conhecer todos os mistérios, toda a ciência. Fé, mover montanhas.
E o próximo que ele exagera também é o dom de misericórdia, dizendo que eu distribuo a todos os meus bens entre os pobres. Pode ser que alguém possa até fazer isso, mas a segunda parte não é requerida. E ainda que entregue meu próprio corpo para ser queimado, quer dizer, que eu me sacrifique, que eu vá lá e me queime pelos outros, isso não é requerido do povo de Deus. É simplesmente um exagero, uma hipérbole, uma linguagem aumentativa, com o objetivo de dizer, eu posso ter o dom na categoria máxima, no limite, no inimaginável. Se não tiver amor, não vale nada. Ele não está destacando a real existência da possibilidade de fazer alguma dessas 4 coisas exageradas. Ele está dizendo que o que vale é o amor. O mais importante é o amor. Então, à luz dessa passagem, à luz da exegese, que é a interpretação criteriosa dessa passagem, não é possível dizer que alguém fale na língua dos anjos. Não faz sentido nenhum dizer que alguém hoje pudesse falar na língua dos anjos. Mas o que não pode passar despercebido, e é isso que o texto, na verdade, quer enfatizar, é a importância do amor. Por que do amor? Porque qual era o problema dos coríntios? Falta de amor. Eles estavam utilizando os dons para exaltação própria. O objetivo deles é dizer, eu tenho um dom melhor que o seu, logo eu sou mais importante do que você. Eles estavam utilizando os dons de maneira egoísta para conseguir respaldo da igreja, para ser admirados pela igreja. Queridos, a coisa mais estranha que existe, mas é verdade, é assim, muitas pessoas se esforçam para serem espirituais, não para agradar a Deus, mas para serem admiradas pelos outros. Elas transparecem conhecimento, sabedoria, têm posturas que parecem altamente espirituais, mas no coração delas o objetivo não é agradar a Deus, não é glorificar a Deus, ou então esse é um objetivo secundário. O principal mesmo é ser notado, é ser visto, é ser aplaudido, mesmo que esse aplauso seja só um aplauso de reconhecimento, de alguém dizer, olha, fulano, como ele é, né? Como ele conhece a palavra de Deus, como a oração dele é forte, como não sei o quê, como, entende? O ego humano. Isso nós, crentes, muitas vezes não sabemos lidar muito bem com o nosso próprio ego. Por isso que Jesus disse, só tem um jeito, morte para ele. Ou você nega a si mesmo, toma a minha cruz, e segue-me, ou não pode ser meu discípulo. Não tem meio termo, ele disse, o seu eu precisa morrer. Os coríntios estavam muito interessados em serem bem vistos. E como o dom de línguas era o dom da moda, eles achavam que quem tinha esse dom era mais importante, era mais próximo de Deus, era mais assim com o Todo-Poderoso, então todo mundo queria ter esse dom. A grande lição do apóstolo Paulo aqui é que Deus concedeu dons não para exaltação própria, não para uso próprio, mas para o bem do próximo. Dom é dom de serviço. Não para subir no pedestal, é para servir. Muito bem, e é por isso que ele estabelece aí a questão do amor como sendo a liga. Não dá para dizer que o amor seja, o nosso título fala assim, o amor é o dom supremo. Acho que não é um bom título. Paulo não está dizendo que o amor é um dos dons e que seja melhor do que os outros. Está dizendo que o amor é a grande dádiva, não é um dom espiritual. O amor é uma das 3 grandes virtudes do cristianismo, da fé cristã. Ele termina dizendo isso no verso 13, quando ele fala, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses 3, porém, o maior destes é o amor. Quando ele termina com isso, quer dizer, olha, para a vida cristã, nada é mais importante do que o amor. Porque o amor dá verdadeiro valor à fé. A fé, sem a fé nós não somos salvos. Sem a fé nós não somos salvos. Mas se a fé não agir por amor, ela é falsa. Então logo não somos salvos do mesmo jeito.
Aí a importância do amor. Ele é, por isso que o texto diz, a virtude principal. Também é o fruto do Espírito. Paulo começa assim, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Começa sempre com amor. A importância do amor para a igreja. E o que é amor? É simples. É preferir o outro a si mesmo. É usar os recursos que tem para o próximo. Isso é amor. Quando usa para si mesmo, é egoísmo, que é justamente o oposto do amor. Agora para o capítulo 14, para nós observarmos mais especificamente como Paulo trata aqui do dom de línguas no contexto de 1 Coríntios, no contexto da cidade de Corinto, uma cidade de fala grega. Ele diz, segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Então, de cara, Paulo já disse, preferência total para a profecia. Profecia é mais importante do que línguas. Profecia não quer dizer necessariamente adivinhar o futuro. Os profetas tinham capacidade, muitas vezes, de ver o futuro. Mas antes, mais do que ver o futuro, profecia é falar a vontade de Deus, é revelar a vontade de Deus para os homens. Profecia é ser boca de Deus. A intenção de Deus não é ficar só dizendo vai acontecer isso amanhã, isso depois da manhã. Isso é secundário. Claro que Deus pode fazer isso, mas isso é secundário. O espírito da profecia, João escreveu no Apocalipse, é o testemunho de Jesus. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia, ele falou. Em outras palavras, a essência da profecia, o centro, a coisa mais importante da profecia é testemunhar de Cristo. Testemunhar de Jesus, porque a grande revelação de Deus para o homem é o Evangelho. O Evangelho é o que salva, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, quando a igreja anuncia o Evangelho, está profetizando ao mundo. Quando você fala para a pessoa que você conhece e você sabe que ela está errada nos caminhos dela, e você diz para ela o seguinte, meu querido amigo, meu irmão, meu pai, minha mãe, meu parente, sei lá, o caminho que você está trilhando é um caminho de morte. Você deve se arrepender disso. E você deve crer sinceramente em Cristo Jesus. Se você falar isso, você está profetizando, porque era isso que os profetas diziam para Israel. Vocês estão errados, estão seguindo o caminho errado, e Deus vai mandar para a Babilônia. Arrependam-se, mudem, antes que venha a Babilônia e destrua tudo. Não se arrependeram, não mudaram, veio a Babilônia e destruiu tudo. A pregação é a mesma, quando você fala para alguém, olha, se você não se arrepender dos seus pecados, se você não crer sinceramente em Cristo Jesus, que Ele pagou a culpa dos seus pecados na cruz, você vai pagar por eles, eternamente. Você está falando a mesma coisa que os profetas diziam. A essência da profecia é isso. E é por essa razão que Paulo diz, profecia é muito melhor, muito mais importante do que línguas. Profecia é mais importante do que línguas. Verso 2, por quê? Ele diz, pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Verso 3, mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Aqui a comparação de Paulo de profecia para línguas é justamente a ideia de clareza, direcionamento, objetividade. Esse versículo aqui é usado muitas vezes por quem defende o dom de língua estática. Ele diz, não, dom de línguas, em Atos era a língua das nações, lá era, não tem como negar, está lá, palavra por palavra, as nações, as línguas que foram faladas. Atos é a língua das nações, mas hoje não se fala mais. O dom de línguas de 1 Coríntios 12, 14, e que se tem hoje na igreja, não é o de Atos 2, é um outro dom, é um dom de falar mistérios. Portanto, essa linguagem estática é um dom de línguas, esse é o argumento de hoje, que não é mais o dom de línguas de Atos 2. Qual o problema com essa interpretação? Dois problemas. Primeiro, em lugar nenhum na Bíblia diz que mudou. Em lugar nenhum na Bíblia diz que o dom de Atos 2 era um e acabou, e o dom de 1 Coríntios 14, 12, 13, 14 é outro. Em lugar nenhum na Bíblia diz que mudou.
E a Bíblia usa a mesma palavra, glossas, glossolalia, glossas, mesma palavra, tanto lá em Atos 2, quanto em 1 Coríntios 12, 13 e 14. Se ela usa a mesma palavra, sem explicar que o dom mudou, então qual a razão para crer que mudou? Seria um lapso da Escritura, seria uma falha do Espírito Santo por não ter esclarecido isso no meio da história. Em algum lugar, aqui mesmo, Paulo devia dizer o seguinte: eu quero falar sobre o dom de línguas, mas é o seguinte, não é o mesmo, hein? Não é o mesmo. Atos 2 era outra coisa, aquilo acabou. Hoje, nós falamos esse dom de estático. Seria o mínimo que se esperava que ele pudesse dizer isso, mas ele não diz. Ele assume como sendo um dos dons entre os outros, e ponto final. Então, esse é o primeiro argumento. Não há qualquer orientação bíblica dizendo que o dom mudou. Então, quando eles dizem, quando as pessoas defendem isso, dizem que é um dom de louvor, um dom de louvar a Deus, um dom de orar, né? Mais no sentido de orar em outras línguas, um dom voltado para o aspecto mais espiritual, não tendo a ver com o testemunho do Evangelho. Isso. Sim. Então, o ponto é a mudança do contexto. O que mudou não foi o dom. O que mudou foi o contexto em que o dom estava sendo falado. O dom de Atos 2, o dom de 1 Coríntios 12, 13 e 14 é o mesmo dom, mas o contexto é outro. Por que é outro? Atos 2, qual é o contexto? Internacional. Muitas pessoas que falavam línguas maternas de outras nações e estavam lá em Jerusalém naquele dia. Aí os 120 discípulos começaram a falar de forma variada aquelas línguas daquelas nações. Logo, havia pessoas com capacidade de compreender sem precisar traduzir. Não há tradutor em Atos 2, porque não há necessidade. As pessoas compreendem, elas falam línguas estrangeiras, e os discípulos falaram línguas delas. Logo, pronto, casou, entendeu, sem nenhum problema. 1 Coríntios 12, 13 e 14, o contexto é outro. Não é um contexto internacional, é um contexto nacional. É uma igreja, e essa igreja fala grego. Certo? Fala grego. Para essa igreja, Deus deu, por alguma razão dele, o dom de línguas. Num tempo em que já não se tinha mais muito, não, porque é a única igreja que recebe isso, o que se diz, não tem nem outro texto no Novo Testamento falando de outra igreja que falasse. Mas Corinto recebeu, a igreja dos Coríntios recebeu o dom de falar nessas línguas estrangeiras. Com qual propósito? Talvez, isso é só uma conjectura, porque Corinto era uma cidade portuária, e uma cidade portuária recebe muito estrangeiro. Talvez, isso é só uma suposição, o propósito de Deus fosse testemunhar para esses estrangeiros. Mas ao contrário de fazer isso, os coríntios estavam usando o dom de línguas para se exaltar dentro da igreja. Ao invés de usar para o que devia, estavam usando para se engrandecer aos olhos dos seus irmãos, falando em línguas estrangeiras. Aí é que Paulo diz: pois quem fala em outra língua não fala a homens. Não no sentido de que ele está falando uma língua que é incompreensível, que ela nem sequer existe, que ela é uma língua puramente estática. Não, mas porque se eu começar a falar aqui em hebraico para vocês, e eu falo bem pouco em hebraico, mas suponha que eu começasse a falar bem, né, o hebraico aqui para vocês, acredito que vocês não entenderiam absolutamente nada, a não ser talvez se eu falasse alguma palavra ou outra que tenha na Bíblia, alguma cidade, algum nome próprio, talvez você identificasse, mas no mais você não entender nada. Eu não estou falando com vocês, eu não estou falando a homens,
Mas estou falando a Deus. O texto diz, não fala a homem senão a Deus. Sim, porque Deus conhece hebraico, grego, mandarim, árabe, qualquer língua. Então, se eu começasse a orar aqui em hebraico, Deus ouviria a minha oração, entenderia a minha oração, até mesmo me abençoaria por causa disso. Agora, vocês iam ficar zerados. Não teria vantagem nenhuma para vocês. O caso é o seguinte, enquanto os dons são de uso particular, isso é uma coisa curiosa, mas quando Deus dá o dom, Ele dá uma certa liberdade de usar esse dom. Tanto é que Ele vai dizer lá na frente que os profetas deviam ficar quietos quando um outro falava. Ele diz, porque o espírito dos profetas está sujeito aos próprios profetas. Então, ele não é incontrolável, não é uma coisa que toma você e você começa, não consegue se parar porque o Espírito Santo está me usando. Não, você tem controle sobre o dom. Deus deu esse controle. Agora, o que poderia acontecer depois? Por usar mal o dom, quase sempre Deus tira. Dom é uma das coisas que Deus retira. Salvação, eu não creio que Ele retire. Mas dom espiritual, Ele retira, quando nós usamos mal esse dom. Então, o que poderia acontecer mais para frente era justamente eles perderem esse dom. Mas Paulo escreveu para que eles pudessem mudar. Então está dando uma chance ainda para eles, para que eles corrijam o mau uso que estão fazendo desse dom. Veja, ele diz, não fala a homens senão a Deus, visto que ninguém o entende. É por isso que não fala a homens. Não é porque está falando alguma coisa, sei lá, na linguagem dos marcianos. Ele está falando em alguma outra língua, mas ninguém ali entende. Ninguém ali compreende. E em espírito, o Espírito Santo de Deus o capacitou para isso. Ele está falando mistérios que Deus entende, porque ele está falando com Deus. Mistérios que Deus entende, mas que vocês não entendem. Se eu falar uma língua diferente. Então, o que mudou? Não mudou o dom, mudou o contexto. De um contexto internacional de Atos capítulo 2 para um contexto de uma cidade grega. Aqui, 1 Coríntios capítulo 12, 13 e 14. Vamos ler todo o capítulo para você observar que o caso é esse. E é muito difícil ir contra isso. Mas, o que profetiza, ele já disse aí, fala aos homens diretamente, edificando, exortando, consolando. As três funções da profecia, edificar, exortar e consolar. Veja, não falou nada aí de adivinhar o futuro. As principais funções da profecia não é adivinhar o futuro. A profecia, a principal função é edificar, exortar e consolar. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. Olha a comparação. O que fala em outra língua, então, eu começo a orar a Deus aqui em hebraico. De alguma maneira, eu estou sendo edificado. Vocês não. Mas se eu falar aqui em português, para que vocês compreendam a palavra de Deus, eu estou sendo edificado, vocês também. Então, a língua, só o cara que fala tem algum tipo de vantagem, pequena, mas tem algum tipo de vantagem. Continue, ele diz aí, eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis. Pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Entendeu? Está claro, ele disse, olha, profecia é muito melhor, porque você edifica, consola, exorta diretamente as pessoas. Por isso que trazer uma profecia para a igreja é superior a trazer uma palavra com línguas, salvo se a interpretar. Então, se alguém puder interpretar essa língua para que a igreja compreenda, aí equilibrou. Mas ainda assim é um caminho dobrado. A profecia vai direto. A língua vai e volta. Vai para outra língua e tem que voltar para a congregação poder entender. Mas se houver intérprete, tradutor, então fica equilibrado. E Paulo entendia que podia ser feito pouco, mas podia ser feito. Daqui a pouco eu mostrarei por que eu digo pouco.
Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei? Se não vos falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? É assim que instrumentos inanimados, como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou cítara? Pois também, se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Observou aqui? Há muitos tipos de vozes no mundo, nenhum sem sentido. As línguas verdadeiras todas têm sentido. Por isso que língua estática não se aplica a essa categoria. Ele está falando de sons que têm sentido. Assim também, verso 11, se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Nós dois somos, eu e o seu Pedro, os dois somos brasileiros falando em português. Mas se do nada ele começar a falar chinês, viramos estrangeiros um para o outro. Não temos mais... Agora, se ele estiver falando uma língua que não é verdade, não é estrangeiro, porque ele não está falando uma língua de uma nação estrangeira. Então ele está falando de línguas de nações estrangeiras aqui. E não de língua de anjos. E muito menos línguas estáticas. Porque senão não seria estrangeiro. Estrangeiro é alguém de outra nação, de outro país. 12. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, e os coríntios queriam dons espirituais, nós nem sempre queremos o bastante, devíamos querer mais, procurai progredir para a edificação da igreja. Quer dizer, procurai progredir não para seu status, mas para a edificação da igreja. Pelo quê? O que fala em outra língua deve orar para que a possa interpretar. Então, naquele tempo, tanto o dom de falar em língua estrangeira quanto o dom de interpretar essa mesma língua estavam em atuação. E isso aqui já tem um outro significado, que é o sujeito que falava a língua estrangeira não compreendia. Ele próprio não compreendia, a menos que ele recebesse o dom de interpretar. Então, volto ao exemplo, se eu começasse a falar aqui por um dom celeste em hebraico para vocês, lá no hebraico dos tempos de Davi, nem eu compreenderia, muito menos vocês. Mas mesmo assim, eu estaria espiritualmente sendo edificado. Eu estaria, vocês não. Sim. Primeiro tem que ter o dom. O dom de falar. Na outra... Não tem valor. Mas parece, mas não é brincadeira. Primeiro tem que ter o dom. Esse dom as pessoas não têm. Deus dá se Ele quiser, mas Ele não tem dado. A questão é essa. Se Ele quiser, Ele dá para todo mundo aqui, sai todo mundo falando em outra língua, Ele é todo poderoso. Longe de mim duvidar qualquer coisa de Deus. Ele faz o que Ele quiser, mas Ele não tem feito isso. Ele não tem dado mais esse dom para a igreja. Esse dom cessou antes do ano 70. Não há nenhum relato depois do ano 70 de pessoas falando em língua de outras nações. Os discípulos apóstolos testificavam que esse dom acabou na era apostólica. Foi o objetivo de Deus fazer com que o evangelho saísse de Jerusalém, da Judéia, e alcançasse os confins da terra. Ele usou o dom de línguas para isso. Quando completou a tarefa, Ele retirou o dom. Alguns se chocam com isso, mas é simples, dá uma prova.
Traga uma pessoa que fale mandarim sem nunca ter aprendido. Traga uma pessoa que fale, sei lá, a língua da Etiópia, não sei o que fala lá, sem nunca ter aprendido. Os idiomas das nações indígenas da Amazônia, sem nunca ter estudado. Venha e fale, e eu vou dizer, caio de joelhos e digo, eu estava errado. Eu estava errado. Deus está ainda assim, está dando esse dom para a igreja. Mas não tem. O que tem são línguas estáticas criadas pela própria mente. Eu já falei dos meus tempos de adolescência e pré-juventude, buscando tudo o que podia. Andei com um grupo de presbiterianos que falavam em outras línguas e me ataquei a falar também. Claro, qualquer um fala, é só querer. É só se levar pelo grupo, é só se levar pela emoção, é só ter uma música tocando. E soltar a língua para juntar sílabas desconexas. Se você quiser eu falo agora, mas não vou falar por respeito. Não é nada difícil fazer isso. Mas é algo que a nossa própria mente cria. E é o seguinte, quando eu falava naquele meu grupinho lá, eu achava que eu estava, sim, sendo usado por Deus. E claro que de alguma maneira eu me emocionava com aquilo e me sentia especial, porque eu falava em outra língua. Santo Daime, Igreja Carismática, Umbanda, Quimbanda, Candomblé, todos eles falam essa mesma língua estática, dizendo que recebe algum tipo de entidade. E fala lá. Estou aqui para discutir se é verdade ou não o que acontece nesses lugares. Eu só estou dizendo que essa língua não é a língua de Atos 2. Nem é a língua aqui, 1 Coríntios 12, 14, porque o que nós temos aqui são línguas das nações. Continue e você vai ainda comprovar isso. Não, ele autoriza dentro de um contexto. Vamos chegar daqui a pouquinho. Verso 14. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato. Então, sim, acontece algo espiritual em mim se eu estiver orando numa língua estrangeira. Mas a minha mente fica infrutífera. Eu não compreendo. Então, eu estou falando palavras que são verdadeiras, porque o Espírito Santo está louvando a Deus, se fosse possível ter esse dom hoje. O Espírito Santo está louvando a Deus com aquela língua estrangeira. Então, algo está acontecendo dentro de mim, edificante para mim. Ele diz, meu espírito, mas minha mente fica infrutífera. Então, ele diz, isso não é bom. O que é bom? Verso 15. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Então, o equilíbrio entre o espírito e a mente, então, precisa ser compreensível. Tem que ser inteligível. E se tu bendisseres apenas em espírito, como dirá o indouto, o amém, depois da tua ação de graças? Então, eu faço uma oração belíssima aqui em japonês, e no final você diz amém, fica todo mundo assim. Nem sabe se acabou, né? Você vai dizer amém só se for por sei lá, né? Por acreditar, pela fé. Mas você não compreendeu nada. Então, Paulo está condenando isso. Porque tu, ele diz aí, porque tu, de fato, dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus porque falo em outras línguas, e quando ele fala outras glossas, outros idiomas. Falo em outros idiomas mais do que todos vós. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento, para instruir outros, a falar 10.000 palavras em outra língua. Que comparação, hein? Ele está dizendo, prefiro falar 5 palavras. Vamos lá.
Jesus é o único Salvador. Só deu 4, né? Pessoal. Aí. Jesus é o único Salvador, pessoal. O único Deus Salvador. 5 palavras. Falei, isso é muito mais importante, é muito melhor do que ficar falando 10.000 palavras uma língua estrangeira. É óbvio. Eu ia falar 10.000 palavras, você não entender nenhuma. 5, você entendeu as 5. Está na vantagem, está no lucro. Verso 20. Irmãos, não sejais meninos no juízo. Na malícia, sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Agora olha aqui. Olha a prova definitiva. Na lei está escrito: falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Entendeu? Ele disse, o dom de línguas é aquilo que foi profetizado já. Ele já foi profetizado. Deus disse, falarei a este povo por homens de outras línguas e lábios de outros povos. Não línguas estáticas. Línguas, lábios de outros povos. Paulo disse, isso já foi profetizado por Deus, que ele ia conceder capacidade de falar para esse povo incrédulo, que era o povo de Israel, com línguas de outros povos. Então observe, naquele dia lá em Atos 2, quando os apóstolos estavam dizendo lá as grandezas de Deus, era o que eles falavam em outras línguas, Deus estava julgando o povo dele, o povo incrédulo, povo de Israel, através das línguas de outros povos. O dom de 1 Coríntios 14 é o mesmo de Atos 2. É o mesmo dom. Aqui está a prova. Ele está dizendo, é falar ao meu povo com línguas de outros povos. E o dom de línguas, ele diz, é um sinal para o incrédulo, não para o crente. Então ele não foi feito para ser usado para os crentes, foi feito para ser usado para os incrédulos. Lógico. Lógico. Se ele podia ir lá na ilha de Malta e falar com os selvagens lá e anunciar o evangelho, que facilidade. Mas falar com o povo dele, que já conhecia a língua dele, com uma outra língua, valor nenhum, vantagem nenhuma. Entende? A questão toda é essa. O objetivo do dom de línguas é ser um sinal para os incrédulos. Especificamente o povo de Israel, que era o povo que não, apesar de tudo que Deus fez por ele não acreditou em Jesus. Não acreditou no Messias. Isso, exatamente. Vocês são tão ingratos que eu vou falar com os estrangeiros agora, né? E vou usar os estrangeiros para condenar vocês. Vou usar a língua deles. Quer dizer, em outras palavras, eu falei em hebraico com vocês por milhares de anos. Falei em aramaico depois com vocês por mais umas centenas de anos. Não adiantou nada. Agora eu vou falar... Sim, agora eu vou falar em árabe, agora eu vou falar em japonês, em chinês, e eu vou, dessa maneira, julgar vocês. Então, não tem nada de estática, não tem nada de anjos. Essas línguas aqui são as línguas dos povos. De sorte, eu disse aí que a língua é um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos. Verso 23. E olha, eu sempre brinco aqui, que a maioria das igrejas, inclusive presbiterianas, que usam o dom de línguas dessa maneira, cometem 2 erros. 2 erros. O primeiro, de usar um dom inventado. E o segundo, de usar errado o dom inventado. 2 erros. Observe aí, o verso 23 diz, se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar, e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão, porventura, que estáis loucos? Porém, se todos profetizarem, e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgado. Tornam-se-lhes manifestos segredos do coração,
E assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. O que fazer, pois, irmãos? Vamos para a prática, então. Vamos lá. Como é que a gente resolve esse problema? Na prática. Quando vos reunis, ele diz, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua e ainda outra interpretação. Primeiro princípio, seja tudo feito para edificação, nada para louvor, glória, exaltação, tudo para edificação. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2, ou quando muito 3, e isso sucessivamente, e haja quem interprete. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Olha as regulamentações. Ele disse, então, se alguém tem o dom de línguas, nesse período, lá por volta do ano 54, 55, eu acredito, o dom de línguas estava em atuação, a igreja de Corinto recebeu esse dom, falava, então ele disse, tudo bem, já que vocês têm o dom, eu não vou proibir. Vamos usar. Deus concedeu, o dom é verdadeiro, vamos utilizar. Nós vamos regulamentar esse negócio. Vai ser feito assim. Quantos podem falar por culto? 2. 2 é o ideal. Ele falou, quando muito 3. Então 3 só em casos excepcionais. 2 é o número. 3, excepcionalmente, pode falar. Como? Todo mundo ao mesmo tempo? Não, ele diz. E isso sucessivamente. Então, fala um, para, fala o outro, para, fala o outro, para, acabou. Não tem mais. É só isso por hoje. Mas é assim liberado? Ele diz, não, ainda tem que ter mais um requisito. Alguém que recebeu o dom de traduzir, o dom de interpretar. Então, se essa pessoa recebeu, beleza, podem falar os 2, quando muito 3 e ponto final. Então, por que eu disse? Como? Não. Com a interpretação, voltava para o grego. Então, o cara lá em Corinto, começou a falar lá em, sei lá, em língua de Malta. Mas um irmão da igreja de Corinto se levantava e dizia, eu tenho o dom de interpretar essa língua que ele está falando, talvez até soubesse de onde que é, sei lá. E aí ele traduz, pronto, então voltou para o grego. Aí as pessoas recebiam identificação. Estamos falando do dom verdadeiro, do dom verdadeiro de línguas. Não estamos falando de língua estática, que não adianta traduzir porque não traduz nada, não tem sentido, não tem significado, como é que vai traduzir? É o dom verdadeiro. Então, o que eu falei antes é esse é o ponto. Quando as pessoas nas igrejas hoje, de uma forma geral, falam línguas, são 2 erros cometidos. O primeiro é de dizer que é um dom verdadeiro, sendo que, à luz da Bíblia, esse dom não é verdadeiro. E o segundo é ainda de usar errado, usar mal esse dom, porque falam todo mundo ao mesmo tempo, não tem interpretação coisa nenhuma, raramente, e vale tudo. Uma vez eu vi um pastor de uma igreja, não vem ao caso qual, mas que incentivava muito essa, e foi inclusive na televisão, naquele programa que de vez em quando eu vou lá, o HIT, da HIT TV, lá, o Vejam Só, e aí ele estava explicando, esse vídeo está no YouTube, só você procurar. Estava explicando sobre o dom de línguas e ele disse que na igreja dele eles falavam, todo mundo e tal. E aí o apresentador perguntou, mas não está errado, à luz aqui da Bíblia, que seja feito dessa maneira? Bom, o homem amarelou, esverdeou, azulou, e no final ele disse assim, a luz da Bíblia não tá certo. Eu até que não gosto muito também disso, mas a igreja faz e funciona, então vamos lá, né? Então, já que todo mundo faz, já que está dando certo, vamos mudar para quê? Só porque a Bíblia fala que não deve? Então, queridos, o problema sempre é o mesmo, é o quanto nós honramos a palavra de Deus. É sempre o mesmo. Em qualquer denominação, em qualquer época, a questão é sempre essa. O que é mais importante? O que a Bíblia diz ou a experiência que eu tive?
É muito difícil discutir com pessoas assim, porque elas vão dizer, mas eu tive a experiência, quem é você para dizer que não foi verdade? Mas eu sonhei, eu tive a visão, eu vi, eu sei lá, eu experimentei, o anjo veio e falou comigo, me deu um chá, deve ter sido o chá do Santo Daime, me deu alguma coisa e eu falei. Quer dizer, como é que você vai argumentar com a pessoa? É a experiência dela. Mas a questão é, o que é regra? Então, a grande questão é o quanto nós valorizamos a Bíblia, certo? Ou o quanto nós valorizamos mais as nossas experiências, mais o nosso sistema, a nossa tradição religiosa, porque a gente sempre fez assim, sempre dessa maneira, vamos continuar fazendo. Algumas pessoas, às vezes, até assim, ficam meio chateadas comigo, porque às vezes eu pego um pouco pesado com relação às nossas tradições presbiterianas. Tem muitas tradições presbiterianas que não são bíblicas. A gente faz porque sempre fez. Mas aí as pessoas dizem, revolucionário não é nada disso. É simplesmente pensar o que é que está na Bíblia e o que não está. Se não está na Bíblia, não importa se é uma prática da igreja presbiteriana, da igreja assembleia, da igreja quadrangular, ou qualquer outra igreja, se não está na Bíblia tem que mudar. Esse é o ponto. Tem que ter coragem de mudar o que não está de acordo com a palavra de Deus. Depois ele fala dos profetas e diz que os profetas também devem seguir um padrão meio parecido, né, para não ter bagunça. Veja o quanto ele é contra a bagunça. Verso 29. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Se, porém, vier revelação a outrem que esteja sentado, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar um após o outro, para todos aprenderem e serem consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. E depois, para assustar algumas, ele fala para as mulheres ficarem caladas. Aí você fala, essa parte não precisa ler, né? Paramos aí, né? Vamos parar só até aqui. Mas ele continua, ele diz sim, conserve-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. O que ele quer dizer é o seguinte, é que não há base bíblica para mulheres serem pastoras. Não há base bíblica para serem bispas, apóstolas, qualquer outra coisa. A mulher não foi dado à mulher, à luz do Novo Testamento, a autoridade para ensinar. Não foi dado. Não quer dizer que ela não possa servir, quer dizer que ela não possa orar, quer dizer que ela não possa dar aula na escola dominical, ela não pode liderar. Porque essa função Deus deu aos presbíteros e aos diáconos. Já é muito trabalho para as mulheres, né? Tem que cuidar da casa, fazer muito coisa, trabalhar fora. Só de ajudar esses presbíteros, né? Já é um problema. É verdade, mas a função é essa, auxiliadora. Mas as mulheres de hoje não querem ser auxiliadoras. Elas querem ser patroas, chefes. Elas querem ser pastoras, bispas. A história eu sou a cabeça, mas ela é o pescoço, né? E o pescoço vira a cabeça para onde quer. Sim, quem que está levantando a mão aí? Que foi, Raquel? Você está assustada? Porque abandonou o princípio da palavra de Deus. Eu vou negar isso. É uma igreja presbiteriana. É uma igreja presbiteriana que lá em 1903, a IPB e a IPI se dividiram por questões que nem existem mais. Mas hoje poderia haver até boas razões para se unir outra vez, mas eles decidiram ordenar presbíteras e pastoras. É só um passo para isso. À luz da palavra de Deus, não é permitido. Existe sim. Uhum. De línguas não. Isso. Não, existia, estava em atuação. O que eu digo é que, uns 20 anos depois de Paulo ter escrito aqui, 1 Coríntios
esse dom cessou. É uma suposição. Mas perceba, compreendo. Uhum. Sim, sim. Mas é que a Bíblia não proíbe a mulher de falar. Em outros textos elas podem orar, elas podem até mesmo ensinar. Aqui é no contexto de presidir. Esse é o contexto. Ele está falando de alguém que precisa pôr ordem na igreja. Porque está todo mundo falando em línguas ao mesmo tempo, está todo mundo profetizando ao mesmo tempo e as mulheres estão no meio de tudo isso aí também. Então, Paulo diz, tem que pôr ordem na casa de Deus. Primeira ordem, use o dom assim, 1, 2, 3, acabou. Profeta, 1, 2, 3, acabou. E as mulheres não. Elas não podem tomar parte disso. Elas não podem fazer isso. Participar como uma líder. Então, observe, o contexto, nesse caso, como no contexto do dom, não mudou o dom. O dom é o mesmo. O contexto explica apenas a aplicação do dom. O contexto não pode mudar a essência. Ele apenas nos ajuda a entender como que era usado. Agora, se eu disser, veja bem, se eu disser, não, o apóstolo Paulo aqui, ele estava sendo patriarcal, que é o argumento das pessoas que defendem a ordenação feminina. Paulo estava sendo patriarcal, ele estava refletindo o espírito da época, que era machista, etc. Isso não é bem verdade, porque o cristianismo emancipou a mulher. O judaísmo mantinha a mulher naquela situação, mas Jesus tinha seguidoras entre ele, elas ficaram junto com ele até o último momento lá na cruz. Então, dizer que Jesus deu um papel muito importante para a mulher, sim. Avançado, revolucionário para a época. Não é verdade? Agora, se eu disser o seguinte, o apóstolo Paulo aqui ele está sendo um tanto quanto machista, refletindo o espírito da época, ele está sendo patriarcal, eu caio no problema do relativismo. Porque aí, por que não dizer também que quando Paulo escreveu Romanos capítulo 1, dizendo que homossexualismo é pecado, ele estava sendo patriarcal, refletindo o espírito da época. Então, é o mesmo argumento usado pelas pessoas que usam para dizer tem que ordenar mulheres. O próximo passo é o que fez a igreja presbiteriana dos Estados Unidos. Nossa mãe, que a gente já chutou a nossa mãe. Fazer o quê? Tivemos que cortar relações com ela. Porque a nossa mãe, Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, foi nesse argumento não, isso é contextual, não tem nada a ver, o apóstolo Paulo estava sendo meio machista, estava refletindo o espírito da época. Primeiro, ordenou mulheres, já há mais de um século que faz isso. Segundo, ordenou homossexuais. Pastores e pastoras podem ser na Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos. O argumento é o mesmo. Se eu digo que é relativo, então, e não para aí. Não tem fim isso. Porque daqui a pouco eu posso até dizer assim, pensando bem, aborto não é necessariamente errado. Se a Bíblia proíbe é porque ela é machista, patriarcal, reflete o espírito da época, etc., etc. Mas para a sociedade moderna, à luz das descobertas científicas, não é ruim, tem suas vantagens, impede que se proliferem muitos bandidos, enfim. Tem lá suas explicações, acho que essa é a mais fraca, né? Mas tem muitos argumentos para isso. Não tem fim isso. O argumento da influência cultural só serve para eu entender o que ele está falando, mas não para eu mudar o que ele está falando. Porque se eu puder, à luz do contexto histórico, mudar, dizer que sim é não e que não é sim do que ele está falando, eu posso fazer isso em qualquer outra passagem da Bíblia. E por que dizer que matar é pecado? Ou roubar, ou mentir, né? Você vai quebrando isso cada vez mais, né? Então, eu preciso interpretar à luz do contexto. E o que é o contexto aqui? É o contexto justamente esse de que havia um grupo em Corinto de mulheres que estavam querendo tomar a liderança da igreja.
Tinha um grupo em Corinto que elas se diziam independentes. Foi a primeira revolução feminista da igreja. Elas diziam que elas não precisavam de marido e que elas não precisavam... Note, aí você vai entender o contexto. É nesse contexto que elas não queriam, que elas queriam cortar o cabelo. Cortar o cabelo. Agora você vai entender a importância do... Como é que o contexto funciona para você entender. Elas queriam cortar o cabelo, Paulo falou, não, 1 Coríntios 11, cortou o cabelo, você vai se dar mal. Aí você pergunta assim, Paulo, o que tem a ver cortar o cabelo? Hoje todo mundo, as mulheres cortam o cabelo, ninguém briga. Por quê? Porque aí está o contexto histórico. Cortar o cabelo naqueles dias significava ser como uma prostituta. As prostitutas é que raspavam a cabeça naqueles dias, e as mulheres de Corinto disseram, nós vamos raspar a cabeça, e nós não precisamos de marido, e nós vamos mandar sim senhor na igreja, porque nós também temos o Espírito Santo. Paulo diz para elas, quietas, não permito que vocês falem. E trate de deixar esse cabelo crescer. E põe esse véu na cabeça também. Aí o pessoal perdão a palavra, da congregação cristã, até hoje pega e põe o véu na cabeça das mulheres, dentro da igreja. Põe o véu, mulher de um lado, homem do outro. Não faz? Que significa ter o véu hoje? Zero. Nenhum. Ele era só um instrumento para dizer o seguinte, essa mulher é casada e ela é submissa ao seu marido. Se ela tirar o véu, ela está dizendo que ela não é. Por isso Paulo diz, usa o véu. É cultural. Usa o véu, mas é cultural, mas vai usar mesmo assim. Então, hoje, nós, como é que podemos interpretar isso? É simples. Nós não podemos fazer coisas, as mulheres, os homens, que causem mau testemunho para o mundo, ou para a própria igreja. Suponha que, hoje, para a sociedade brasileira, homem, qualquer coisa, me dá um exemplo, homem usar óculos fosse mal visto perante a sociedade, nós íamos todo mundo usar lente de contato para não ofender, não querer parecer independente, autônomo, não preciso de ninguém, eu faço o que eu quero. É por isso que a gente fala para as pessoas, irmão, minha irmã, você vai fazer tatuagem, você vai botar piercing, brinco, você vai pôr essas coisas todas que te identificam com o mundo, que te fazem igualzinho o mundo, quando você deveria ter atitudes que te fazem parecido com o povo de Deus. Essa é a questão. Não tem, o piercing não é nada, a tatuagem é só um sofrimento para o cara que faz, mas o significado que isso tem. Agora, peraí que alguém tinha levantado a mão por aqui, sim? Não, porque ele está falando em duas situações isso. Primeiro, de perdoar pecados, né? E a segunda, de quando a igreja se reunia e decidia que uma pessoa estava expulsa da igreja, ele disse, está ligado no céu. Então, não é no sentido de o que quer que a igreja faça na terra, lá no céu Deus vai dizer, beleza, ok. É tudo que ela faz em conformidade com a palavra dele. E ele só usou esse exemplo nesses dois casos, de perdão de pecados ou de expulsão. Por isso, as pessoas deviam ter um pouquinho menos de, como é que eu vou dizer? Um pouquinho menos de tranquilidade, assim, quando são expulsas da igreja. Elas dizem, isso não é nada, são só homens, né? Isso não tem nada a ver. Elas deviam ter um pouquinho mais de temor, porque pode ser que esteja sendo ligado no céu, isso que aconteceu, ou desligado. Eu não vi. Vou olhar. Uhum. É estranho isso, porque... Uhum. Eu acho que numa passagem está assim, mas na outra não está no auristo, não.
Numa delas ele usa... Aorista é um tempo verbal grego que significa uma ação realizada lá no passado, que é... Mas ela também tem ideia de... Aorista é um dos verbos mais confusos que tem na língua grega, no tempo verbal. Mas sim, eu acho que o princípio é esse mesmo, quer dizer, Deus está também correspondendo. Ele diz, nesse mesmo contexto, se 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, estarei no meio deles. Então, eu estou ali para autenticar a decisão de vocês. E é um contexto de disciplina que ele diz isso também. 2 ou 3 reunidos, eu estou no meio de vocês para autenticar. Então, claro, a autoridade não é nossa, a autoridade é de Cristo. Ele que nos outorga a sua autoridade. Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Sim? Mené, tekel, parsim. Sim. Sim. Mas é uma língua. Sim. É aramaico. 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 Sim. Então, o que levou a essas ordenanças não era o caso de ser mulher da Igreja Batista, que é uma igreja séria, que eu conheço, levou-se 38 anos uma discussão intensa para se ordenar diaconisa. E hoje já se arrepende. De terem feito. Diaconisa é uma discussão maior, porque diaconisa existe alguma base bíblica para diaconisa, ainda que seja discutível. Mas existe alguma base, 2 ou 3 textos que podem ser usados em suporte. Eu, pessoalmente, entendo assim, sigo a posição da igreja. Se a Igreja Presbiteriana do Brasil decidisse ordenar diaconisa, eu assino embaixo. Mas se ela decide não ordenar, eu assino embaixo também, porque não é um assunto claro, não é um ponto, transparente, cristalino. Se fosse o caso de ordenar diaconisa, com a função principal de serviço, né, não é a função de pastoreio. A função dela, então, não estaria ferindo isso que é dito que a mulher não deve ensinar, ela não deve ser a líder espiritual, aquela que vai dizer o que deve seguir. A diaconisa não faz isso. A diaconisa, ou o diácono, a função dele é uma função de misericórdia, né? Uma função... então, aliás, as mulheres fazem isso. Só não tem o título, mas fazem isso o tempo todo, só não recebem o título. Então, a minha posição com relação à diaconisa é essa. Eu acho que não tem como, biblicamente, você cravar a questão. Dizer, nem não pode e nem precisa. Nem uma coisa nem outra. Vai da igreja ter esse entendimento consensual, e eu acho que não é um ponto que a gente precise discutir ou brigar, né? De uma forma ou de outra, a igreja, as mulheres fazem uma função magnífica na igreja. Aliás, se não tivesse as mulheres, acho que nós estaríamos mal, muito mal, na igreja presbiteriana. Por outro lado, também em outras situações, Deus abençoa mesmo assim, né? Porque é aquela coisa, o marido, com perdão da palavra, é um inútil, né? Não faz nada, não quer saber de nada, a mulher não vai poder deixar. É um peso, ela vai sofrer dobrado, exatamente, e não vai poder desempenhar a função que é dela, ela não vai ser feliz dessa maneira, né? Mas, é uma situação, o que ela vai fazer? Se ela não tem outra opção? As viúvas... E veja como a Bíblia achava que as viúvas tinham que ser assumidas pela igreja. Que as viúvas da igreja deviam ser mantidas pela igreja.
justamente para que elas não precisassem fazer função de homem, ter que se virar e tudo mais. Sim? A gente recorre, nesse caso, mais ao Antigo Testamento, mas é um exemplo interessante, né? O Saul foi capacitado com um dom, né, de ser rei de Israel, e Deus retirou dele, e ele perdeu o cargo, perdeu a função. Então, eu entendo que não há nada que proíba, né, que impeça de Deus retirar, ou até mesmo mudar, né? Se você pode procurar, eles buscar os melhores dons, talvez o seu dom para a sua igreja não seja o melhor, não é o que mais seja necessário. Talvez aí você vai buscar o que é mais necessário. E pode ser que Deus dê esse dom, para que a pessoa faça algo que ela de outra situação não podia fazer. Queridos, já são 9h30. Sim, pode perguntar. Muito do que você está fazendo analisar é exigência da época. Sim, tem relação com a época. Mas é o que eu acabei de dizer, a palavra de Deus não está condicionada a uma época, ela vale para todas as épocas. Entender a época nos ajuda a compreender melhor o que Paulo, João, Isaías, Moisés estavam querendo dizer para aquelas pessoas. O contexto é muito importante, nos evita de interpretar errado. Mas não quer dizer que esse contexto tenha poder de mudar o que ele disse. E dizer, não, ele disse isso, mas está errado. Porque se eu disser isso, não, ele disse isso, mas está errado, acabou, não tem mais Bíblia, melhor jogar fora. Melhor, criar outra coisa. Vamos criar aqui os 10 artigos da verdadeira religião, viramos seita. Né? Vamos criar outra coisa, vamos ter que deixar a Bíblia de lado. Gente, isso é um assunto longo, gostaria de ter mais tempo de falar sobre isso. Sinto-me em falta com relação a isso, porque realmente é um assunto longuíssimo, mas também não é bem o nosso alvo de discussão. A gente entrou nele por acaso no final da discussão de pneumatologia. Né? Esse é um estudo mais de eclesiologia, e será tratado, porque nós estamos encerrando agora a parte de pneumatologia, a parte da doutrina do Espírito Santo, para começar a falar sobre igreja, a doutrina da igreja, onde esses assuntos vão entrar, e também batismo, e santa ceia, e culto, enfim, os assuntos mais focados na doutrina da igreja. Então, continuem vindo, que nós, se Deus quiser, estaremos aqui até o final do mês de junho para completar essa carreira. Vamos orar?